Você aí, não sabe por que a diversificação ajuda na sua rentabilidade? Vem comigo que esse vídeo é para você. Fala investidores, Fabrício aqui, consultor de investimentos, e hoje vamos falar em importância da diversificação. Sim, então, como muitos investidores sabem, que a diversificação é um ponto essencial para a sua carteira. No entanto, muitas vezes eles sabem, mas nunca viram na prática como que a diversificação pode ajudar na sua carteira, tanto em rentabilidade como risco. E neste vídeo aqui vamos comprovar com números que a diversificação ela consegue ajudar e muito nos seus investimentos. Sim, não basta argumentos para comprovar um fato, e sim dados. Então vamos trazer simulações aqui para comprovar como que a diversificação ajuda na sua carteira. Então, bora lá, pessoal. Então, vamos começando já a falar sobre a questão de diversificação. No entanto, antes de mostrar os dados, certo? Precisamos falar sobre premissas. Quais foram as premissas utilizadas para este estudo? Então, o que acontece? Fizemos uma simulação, certo? De um investidor que começou com 100 mil reais investidos em 11/8/2011, então há 15 anos atrás, ok? Não tem aportes, então ele investiu uma vez e só fez o rebalanceamento anual para manter os pesos originais da carteira, ok? Mas fizemos 5 cenários para esta simulação, tá? Então, cenários que são: primeiro cenário seria a pessoa colocar 100 mil reais no Ibovespa, ok? E aí, esse Ibovespa seria o quê? Ele replicar uma carteira de investimentos do Ibovespa, como se tivesse investido num BOVA11, ok? Outro cenário, a pessoa deixar 100 mil investidos em CDI, um investimento que rendesse 100% do CDI, ok? Outro cenário seria IFIX. Então ele deixaria 100 mil reais investido em uma carteira que simulasse o IFIX, ok? Como se fosse um ETF do IFIX. No entanto, muito importante considerar esta questão do IFIX. Esses 100 mil reais investidos no IFIX já considera os proventos sendo reinvestidos nesta carteira do IFIX, ok? E outro cenário seria 100% investido em S&P 500. Então, seria como uma carteira que fosse investido no IVVB11, que simula o S&P 500. Só que tem um porém. O IVVB11 só começou a existir em 29 de abril de 2014. Então, consideramos que entre 2011 e 2014 ele investiu em ativos que simulassem num peso total o S&P 500, ok? E esse S&P 500 também deve ser considerado a questão do câmbio, ok? Claro, o câmbio faz diferença quando estamos falando de ativos internacionais, então já consideramos o câmbio também na rentabilidade. E o último cenário seria uma carteira diversificada. Sim, essa carteira diversificada teria os seguintes pesos abaixo: 20% IVVB11 ou S&P 500, 30% Ibovespa, 30% CDI, 20% simulando o IFIX, ok? Então, teria uma carteira de pesos iguais entre Ibovespa e CDI e um peso um pouquinho menor e igual entre IVVB11 e IFIX. E aí sim, entenderemos o que acontece nesta carteira.
Então, com essas premissas em mente, vamos para o resultado da nossa carteira simulada. Então, começando com o Ibovespa. Então, a pessoa começou em agosto de 2011, R$ 100.000, e investiu numa carteira que simulasse o Ibovespa. E em 2026 ela teria R$ 323.000, retorno acumulado de 223%. Retorno médio ao ano de 8,13% ao ano. É um bom investimento? Sim, claro, um bom investimento. Levando em consideração apenas uma carteira replicando Ibovespa. Lembrem-se, então, não é uma carteira stock picking, é uma carteira que iria replicar o índice, ok? Segunda carteira, CDI. Então, R$ 100.000, 2011, depois de 15 anos, ela teria R$ 397.700. Isso equivale a 298% de retorno acumulado e um retorno médio ao ano de 9,64%, ok? Melhor, pouquinho melhor que o Ibovespa, ok? Que afinal, nossa economia sempre tivemos um histórico de CDI elevado, Selic elevado e automaticamente o CDI também, ok? Agora vamos para o IFIX. IFIX, então R$ 100.000. Depois de 15 anos, lembrando, levando em consideração os proventos sendo reinvestidos nesta carteira. Então, em 2026, teríamos surpreendentemente R$ 348.600, ok? Um pouquinho mais alto que o Ibovespa e menor que o CDI depois de 15 anos. Retorno acumulado 249% e um retorno médio aí de 8,68% ao ano, certo? E aí então, vamos para a nossa carteira de IVVB11 ou uma carteira que replica o S&P 500, ok? E aqui surpreende demais, pessoal, surpreende muito mesmo. Começando com R$ 100.000 em agosto de 2011, depois de 15 anos, sem fazer nada, deixando até apenas o índice levar essa carteira, teríamos um resultado de R$ 2.600.000, com um retorno acumulado de 2.533% e um retorno médio ao ano de 24,36% ao ano. Este resultado me surpreendeu, ok? Me surpreendeu. Não tinha ideia que o S&P 500, durante uma janela de 15 anos, daria tanto resultado assim, ok? E, por último, nossa carteira diversificada, com aqueles pesos já falados anteriormente. Então, R$ 100.000, depois de 15 anos, teríamos incríveis R$ 613.200. Retorno acumulado de 513% e um retorno médio de 12,85% ao ano. Então, uma excelente carteira, tá? Carteira diversificada se mostrou-se segunda melhor carteira, tá? Claro que, só vendo esses números, é possível entender que, como foi colocado 20% de VVB11 nessa carteira diversificada, esta pancada do IVVB11 ajudou muito a carteira a aumentar o seu valor, sendo a causa dela ser a segunda melhor carteira, ok? Então, primeiro colocado, IVVB11, com 2.533%, carteira diversificada segundo colocado, com 513%, e o IFIX, CDI e Ibovespa ficando muito próximo nas carteiras em posições para trás, ok? Mas um ponto importantíssimo a qual pegamos. Então, com isso, temos lições aprendidas. Sim, a primeira lição que a gente tem é você ter na sua carteira ativos internacionais. Sim, muito importante ter ativos
que estejam refletindo, estejam expostos ao dólar, ok? Primeiro, devido a uma proteção, você ter uma proteção geográfica devido ao risco país Brasil, que afinal a gente tem um risco país, querendo ou não, e uma proteção cambial. E só com esses dados fica óbvio, é importante ter ativos internacionais ou ativos dolarizados, ok? Ah, mas com esse resultado não seria mais fácil você colocar 100% do seu patrimônio lá nos Estados Unidos? Pensando em rentabilidade, sim. No entanto, muito importante levar em consideração outros pontos, não apenas rentabilidade. Você querer colocar 100% do seu patrimônio lá nos Estados Unidos, você tem riscos. Primeiro, pode ter riscos de liquidez para fazer o retorno desse dinheiro. Tem a questão de impostos, dependendo da quantidade que você trazer aqui para o Brasil. Tem a questão de impostos que você precisa entender. Terceiro ponto, tem a questão de quando a gente fala de leva uma proteção patrimonial quando você leva o dinheiro lá para fora. No entanto, você fica à mercê das políticas dos Estados Unidos. Já pensou se os Estados Unidos aumenta o seu custo, aumenta o imposto para você manter o dinheiro lá? Então, são pontos que você precisa entender, tá? E também tem a questão de sucessão patrimonial. Se você deixa todo o seu dinheiro lá fora e, porventura, acaba falecendo, esse dinheiro que fica lá no exterior, para quem ficou aqui vivo, conseguir esse dinheiro vai dar muito trabalho, vai gastar muito com impostos, mais até do que se estivesse aqui no Brasil. Então, são pontos que você precisa considerar que é muito importante para o seu patrimônio, tá? Vendo este resultado, claro, rentabilidade lá fora, em 15 anos, se mostrou-se muito melhor, tá? Dois pontos, né? Temos, primeiro, a questão que é o maior mercado e a segunda, a questão cambial. O real sempre se desvalorizou perante o dólar, ok? O que faz impacto nesta rentabilidade positiva desta carteira. Mas essa lição é muito importante, ter ativos dolarizados, ok? Oh, e você aí vendo este vídeo percebeu que precisa de ajuda de um especialista? Perfeito, aqui estou eu. Então, montamos carteira de investimentos de acordo com seu perfil, objetivos, metas e sonhos de vida. Então, a carteira é totalmente alinhada ao seu perfil de investidor, com zero conflito de interesses. Se interessou? Perfeito. Acesse o link aqui embaixo na descrição e entre em contato diretamente comigo. Primeira sessão gratuita para você entender como funciona todo esse processo e também para entender seu momento atual de vida. Então, aproveitem. E então, após esses resultados, montei um gráfico aqui em que mostra o retorno ano a ano, de 2011 até 2026, com as 5 carteiras nesse mesmo gráfico, o que leva a este gráfico aqui, ok? Uma verdadeira bagunça, ok? Claro que quando você olha esse gráfico aqui, fica muito poluído. No entanto, tem um ponto muito interessante, ok? Primeiro ponto é a questão de retorno. Quando a gente pega essa carteira, a barrinha roxa que representa o IVVB11, o S&P 500, é uma barrinha roxa que tem alto retorno, mas também tem uma alta volatilidade, ok? O que significa volatilidade? Ela tem uma subida e uma descida muito mais violenta que os outros índices, tá? Duas razões. Primeiro, que a gente está falando do volume, o maior volume financeiro do mundo, os Estados Unidos, certo? E também a questão cambial, que o real sempre, ao longo da história, teve uma desvalorização perante o dólar, ok? Então, primeiro ponto é este. E quando a gente pega no meio de toda essa bagunça, e se a gente olhar para os índices que tiveram rentabilidade negativa no ano, a gente entende o quê?
pega este círculo vermelho, é o que teve rentabilidade negativa. E aí a gente, quando analisa, vê que foi Ibovespa em 4 pontos com rentabilidade negativa. Temos o IFIX, que é a barrinha verde, com 2 pontos, 2 anos negativos. E o IVV B11 tem 2 pontos de rentabilidade negativa, ok? E aí, quando a gente para analisar, a gente vê que tem alguns ativos que não tiveram rentabilidade negativa, que seria primeiramente o CDI, claro, taxa de juros, né? E a outra seria a carteira diversificada. Não teve nenhum ponto em que ela ficou negativa, ok? Mas é claro que a posição dela, o percentual de cada ativo faz diferença, mas, no entanto, muito interessante nesta simulação. E aí entramos na nossa segunda lição, a importância da diversificação. Muito importante, pessoal. Diversificação, como pode ser visto naquele gráfico, não trouxe os melhores retornos, mas ela conseguiu trazer retornos muito acima que o Ibovespa, que o CDI, que o IFIX, abaixo do IVVB11 e um risco muito menor. Quando a gente pega nossa carteira de 2011 até 2026, você vê que ela tem os picos de rentabilidade alta, mas não chega a ficar negativa. Por quê? Quando você faz uma boa diversificação, é exatamente isso. Além de aliar a boa rentabilidade de determinados ativos, ela também faz a redução do seu risco, ok? Então, muito importante, tá? Claro que este percentual não é uma carteira que eu considero ideal, ok? Isso daqui é mais para uma simulação para deixar bem diversificado esta carteira. Lembrando, não é para você replicar esta carteira, tá? Não é para você pegar esta carteira como lei e sair replicando como se fosse a melhor carteira. Lembre-se disso, ok? Cada investidor vai ter uma carteira diferente para cada situação e cada perfil, ok? Então, muito importante entenderem isto, beleza? E aí, pessoal, o que acharam deste vídeo? Espero que tenha ajudado vocês a entenderem a importância de uma carteira diversificada e essas lições para os seus investimentos. Gostou do vídeo? Perfeito. Dá um joinha. Surgiu dúvidas quanto ao conteúdo? Perfeito. Comenta aqui embaixo. E se interessou para uma consultoria de investimentos com um especialista? Perfeito. Aqui estou eu. Então, montamos carteiras de investimentos de acordo com seu perfil, objetivos, metas e sonhos de vida. Sim, então uma carteira totalmente alinhada a você, com zero conflito de interesses. Se interessou? Perfeito. Acesse o link aqui embaixo na descrição e entre em contato diretamente comigo. Primeira sessão gratuita para você entender como funciona este processo e também para entender seu momento atual de vida. Então, aproveitem, beleza, pessoal? Valeu!